Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, 8h40. Essa história aqui é contada por um rapaz de 24 anos chamado Felipe, né? E ele começa contando uma história aqui bem interessante, né? Que talvez aconteça no dia a dia da gente, a gente nem se toca, né? Nem se dá por conta, não presta atenção, né? Vive a vida numa rotina e a gente não se dá por conta de alguns detalhes, né? Ele diz assim: meu nome é Felipe, eu tenho 24 anos, eu sou motorista de ônibus da linha 304, centro-periferia, há 8 meses. Quando eu comecei, eu achei que ia ser só dirigir, parar, abrir a porta, fechar a porta e repetir. Mas eu descobri que motorista de ônibus vê gente, muita gente, e aprende que reconhecer os fixos, aqueles que pegam o mesmo horário todo dia. Tem a moça do fone de ouvido que nunca tira, tem o senhor que lê jornal impresso, tem a menina que estuda com livro no colo e tem ele, seu Valdemar. Uns 70 anos mais ou menos, magro, boné surrado, camisa de botão sempre passada, calça social puída, mas limpa. Entra no ônibus todo dia às 6h40 da manhã na terceira parada. Passa o cartão, acena para mim com um sorriso e senta sempre no mesmo lugar, banco da janela, lado direito, quarta fileira. Até aí normal. O que chamava a atenção era o que ele fazia depois. Enquanto todo mundo grudava no celular, ele fechava os olhos, juntava as mãos e mexia a boca, baixinho, rezando. Durante todo o trajeto, 40 minutos, sem parar. De vez em quando, a mão dele sumia no bolso, percebi que ele passava os dedos um terço escondido ali, contando as contas e sussurrando. No começo eu achei estranho. Depois eu comecei a achar engraçado, não de zoar, mas de, sei lá, diferente. Aquilo era diferente para mim. Os outros passageiros não tinham a mesma paciência. Ouvi uma mulher comentar com a amiga: olha lá aquele velho rezando de novo, todo dia isso, que exagero. Um cara de terno retrucou: deve ser aposentado, sem ter o que fazer, fica aí falando sozinho. Adolescente filmou o velhinho de longe e postou nos stories com a legenda: coronga rezando no busão, kkkk. Pois é, eu nunca falei nada, mas admito, também achava meio obsessivo. Mas aí eu comecei a reparar numa coisa bem estranha. Nos dias em que o seu Valdemar estava no ônibus, nunca dava problema. Trânsito fluía, sinal abria na hora certa, nenhum passageiro brigava, nenhum engarrafamento absurdo, motor do ônibus rodava liso. Nos dias em que ele faltava, que eram raros, sempre acontecia alguma coisa. Pneu furado, briga entre passageiros, trânsito travado, freio que falhava e eu tinha que chamar a garagem. Coincidência? Eu pensava, só isso. Mas a coincidência se repetia toda vez que ele não estava. Até aquela quinta-feira. Chuva forte desde cedo, temporal que alagou a rua, derrubou árvore, apagou o semáforo, dia caótico. Cheguei na terceira parada onde seu Valdemar sempre entrava e esperei. Ninguém. Estranhei, esperei mais um pouco, nada. Fechei a porta e segui. E desde o início do trajeto, tudo deu errado. Trânsito travado, motorista cortou minha frente, passageiro discutindo porque o ônibus estava atrasado, chuva piorando, visibilidade zero. Eu estava tenso, mão suando no volante, coração acelerado. No meio do caminho, descendo uma avenida alagada, um carro perdeu o controle, derrapou na água, rodou, veio direto na lateral do ônibus. Eu vi pela janela, slow motion, o carro vindo, passageiros gritando. Olha, não sei o que me deu, virei o volante para a direita com força, joguei o ônibus para o acostamento alagado, quase subindo na calçada. O carro passou raspando centímetros. Se eu não tivesse virado naquele exato segundo, batia em cheio na lateral lotada de gente. Parei o ônibus, passageiros em choque, eu tremendo. Cara, que reflexo, alguém gritou. Mas não foi reflexo, foi, sei lá, instinto de sobrevivência que veio de algum lugar fora de mim.
Eu terminei o turno abalado, voltei para a garagem, larguei o ônibus, fui direto para casa, mas não consegui dormir. Eu ficava repassando a cena, o carro vindo, o desvio, a proximidade da tragédia. À noite eu fui na padaria perto da casa comprar pão, fila pequena. Peguei a minha senha e quando virei, ele estava lá. Seu Valdemar, sentada numa mesinha de canto, xícara quase vazia, de café na frente, o boné no colo, olhando pela janela. Meu coração deu um pulo, eu me aproximei sem pensar e disse: seu Valdemar. Ele virou, sorriu calmo e disse: ô Felipe, tudo bem, rapaz? O senhor faltou hoje no ônibus. Ele fez que sim com a cabeça, tranquilo. Faltei sim. Tive que levar minha esposa no médico cedo, não deu para pegar o busão. Fiquei ali parado sem saber o que dizer, até que eu soltei: nossa, hoje quase aconteceu um acidente sério. Carro desgovernado quase bateu no ônibus, foi por pouco. Ele me olhou com aqueles olhos serenos, cansados, mas cheios de certeza e disse: eu sei. Como assim o senhor sabe? Ele deu um sorriso leve e disse: porque eu rezei, Felipe. Hoje eu não pude ir no ônibus, mas eu rezei de casa, coloquei o horário no despertador às 6h40, parei tudo que estava fazendo, sentei na cadeira da sala, fechei os olhos e rezei pelos 40 minutos do trajeto, do mesmo jeito que eu faço lá dentro. Eu senti um arrepio subir e ele continuou, voz baixa mas firme: Deus não depende da minha presença, rapaz, ele depende da minha insistência. Eu não rezo porque o ônibus precisa de mim, eu rezo porque eu preciso fazer minha parte. O resto ele resolve. Eu sentei na cadeira na frente dele, pernas moles. O senhor reza todo dia pelo ônibus? Rezo por você, Felipe, pelos passageiros, pelas famílias que esperam vocês em casa. Eu peço proteção, discernimento, reflexo na hora do perigo. E ele fez uma pausa. Já faço isso há 12 anos, desde que o meu neto morreu num acidente de ônibus. Ai, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Meu Deus, eu não sabia, eu disse. Ele disse: ninguém sabe e não precisa saber. O meu trabalho não é aparecer, é insistir todo dia, chuva, sol, frio, calor. Enquanto eu puder sentar naquele banco e fechar os olhos, eu vou fazer. E quando eu não puder mais ir, eu vou fazer de casa até o dia que Deus me chamar. Eu fiquei em silêncio. Ele terminou o café, colocou o boné, levantou devagar e disse: amanhã eu volto, Felipe, pode esperar. No dia seguinte, às 6h40, lá estava ele. Entrou, passou o cartão, acenou, sentou no mesmo lugar, juntou as mãos, fechou os olhos, começou a rezar. Dessa vez, quando eu olhei pelo retrovisor e vi ele ali, não achei estranho, achei sagrado. Porque eu entendi que aquele homem não estava rezando para ele, estava rezando por mim. Por cada passageiro, por cada freada, por cada curva, por cada segundo que a tragédia podia bater, mas não bateu. E hoje, quando eu entro no ônibus de manhã, antes de ligar o motor, eu fecho os olhos por 10 segundos, eu agradeço. Agradeço pelo seu Valdemar, pelo terço escondido no bolso dele, pela insistência silenciosa, pelo desvio impossível que ele pediu de casa enquanto eu dirigia na tempestade. As pessoas ainda riem dele, ainda acham esquisito, mas eu sei a verdade. Aquele homem é anjo de farda apagada. E todo mundo que senta nesse ônibus está protegido sem saber. Nossa mensagem do dia tem o apoio de Colchões Ortobon, loja exclusiva Ortobon de Feliz. Tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon. A tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone 99720-9725. No Ligação Total, mensagem do dia.